Em época de eleições, é preciso entender como a indústria de alimentos processados influencia as decisões políticas no Brasil. Os dados levantados no dossiê Big Food, como a indústria interfere em políticas de alimentação, produzido pela ACT e pelo IDEC, evidenciam um cenário preocupante. Para manter o poder econômico e influenciar nas leis, as corporações impactam a própria saúde da população. Em 2014, 57% dos deputados e 48% dos senadores eleitos receberam dinheiro das gigantes do setor. Isso inclui fabricantes de bebidas e alimentos ricos em sódio, açúcar e gorduras. Segundo especialistas, essas substâncias estão diretamente ligadas ao desenvolvimento de doenças crônicas, que hoje causam 70% das mortes no país. A gente não tem a mínima opção de escolha. A gente acha que a gente é livre, que a gente pode escolher o que a gente come, o acesso. Não, se você olha todo o ambiente, aqui eu estou trazendo só a indústria de alimentos, o ambiente alimentar que a gente é inserido, ele é o resultado do que essas grandes corporações estão definindo, o que eu tenho que comer, onde que comer, a hora que eu quiser, seja interferindo no preço, na publicidade e no meu acesso. Atualmente, o cenário pode ser ainda pior. Segundo uma das organizadoras do estudo, os dados de hoje são escassos. Só é possível ter uma ideia da abrangência dessa indústria na análise de informações sobre o crescimento do setor nos últimos anos. Em 2000, mais ou menos, em 2007, o tamanho todo do faturamento da indústria de alimentos, assim, era uma coisa das 10 maiores, era 61 bilhões de reais. Elas representavam apenas 27% de toda a cadeia alimentícia. Passados 12 anos, em 2019, esse número passou para 532 bilhões e houve uma concentração de poder, porque hoje eu tenho as 10 maiores empresas representando 75%. Ou seja, o setor cresceu, concentrou e ficou maior. Então, não tem jeito. Concentração de poder econômico resulta em interferência no poder político. O dossiê aponta ainda que a influência dessas grandes indústrias da alimentação se dá também em outras frentes, como na mídia, na formulação de políticas públicas e também na produção de pesquisas acadêmicas. Então a gente vê muito acontecendo de a indústria pautar o seu tema, pautar o seu posicionamento, para que a imprensa reverbere isso como se fosse uma verdade absoluta. Então, a gente vê, por exemplo, muita dessa questão de como a alimentação, sim, ela tem uma questão importante aí nas doenças crônicas, na obesidade, mas não só isso, como a obesidade e as doenças crônicas são multifatoriais, que a gente precisa também pensar na questão do exercício físico, no estresse, no sono. As duas pesquisadoras que participaram da elaboração do dossiê defendem regulação do setor e formação crítica para que a população saiba o que está ingerindo. A questão é que a gente está inserido num ambiente que favorece escolhas não saudáveis. Então, assim, existe a publicidade enganosa, a gente tem um rótulo que não é claro para a gente, que tem muito mais publicidade do que qualquer outra coisa. A gente tem preços que não auxiliam a gente também a fazer escolhas alimentares, especialmente agora, como está mudando essa questão do preço dos alimentos naturais saudáveis cada vez mais caros e os alimentos ultraprocessados cada vez mais baratos. A gente não tem acesso facilitado ao alimento saudável, a gente pode ver a questão dos orgânicos, por exemplo, como a gente encontra mais caro, como a gente não encontra em qualquer lugar, e os próprios espaços físicos que a gente está inserido. Então, uma escola que seu filho estuda, como é que é esse ambiente alimentar? Provavelmente é lotado de alimentos não saudáveis e as opções saudáveis são reduzidas ou tem alguma questão ali que não facilita a escolha, do consumidor. Elas consideram uma afronta aos direitos básicos da nossa população a interferência das grandes indústrias de alimentos na produção de leis que dizem respeito à saúde. Não acontece as coisas por acaso, é todo um conjunto de forças econômicas e políticas que definem absolutamente tudo na sua vida. É a dúvida, é questionar. É coisa que a gente parou de fazer. Não é porque a grande meta é destruir as corporações, mas elas precisam de regulação, elas precisam evoluir.